Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abya Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje, 11 de setembro de 2023, e tal qual reza o título da live, eu vou contar assim bem por cima, né, o que significa para quem nasceu no Chile, né, que nem a pessoa que fala nesse momento, e falar sobre essa data, né, se retrotrair a um tempo que foi um tempo obscuro, no sentido de obscurantismo mesmo, né, de trevas, diria, né, tempo de trevas. Mas uma coisa são os livros de história que contam, ou algum dos canais que eu tenho visto aqui em YouTube que falam sobre Allende, Pinochet. E aqui eu quero chamar muito a atenção porque a gente, antes de ser de qualquer nacionalidade, principalmente nós indígenas, a gente se refere primeiramente como indígena à terra, ao território, e junto com isso a sua história e a história também de uma devastação histórica que, com o passar dos séculos, foi se aperfeiçoando e o que hoje chamamos, inclusive, de neoliberalismo e, em casos mais extremos, o neonazifascismo. Esses dias, há uns 5 ou 6 dias atrás, estavam os nazistas lá na Flórida fazendo auê com bandeiras. Né? E isso significa que os antigos modelos de dominação, de opressão, e que com o tempo foram se aperfeiçoando, acabaram também sendo conceitualizados, ou seja, viraram um conceito, o que hoje chamamos de neoliberalismo é um conceito. O que nós chamamos hoje de neonazifascismo ou nazismo são conceitos que referem a um contexto histórico e a uma conjuntura política, respondem a isso. E aí as ideologias que estão se cozinhando dentro desse espaço de tempo histórico. Então, quando nós lembramos o 11 de setembro de 1973, nós, como indígenas, lembramos o que aconteceu muito antes disso. A invenção do Chile começa com Diego de Almagro e Pedro de Valdivia. Desde que eles chegaram naquele território de Gualmapu, que é o que hoje seria de Santiago, em direção ao sul, foi tomado pelas hordas conquistadoras, colonizadoras, vindas da Espanha e pagos com o dinheiro da coroa, dos reis católicos. E a partir de então, todas as sucessivas históricas, os acontecimentos, né, os grandes acontecimentos, junto com os fatos localizados e os feitos, aquilo que acontece naquele momento, naquele lugar, de forma empírica, ali, que nenhum historiador vai conseguir contar, mas todo esse processo que, ao igual do que no Brasil, né, foi é, galvanizando e purificando o modo de opressão e de subjugação dos povos a partir de um modelo colonizador. O que hoje chamamos de neoliberalismo, se a gente for revisar um conceito historicamente, já foi escrito por um clérigo de 1580 e bolinhas, lá na Espanha. Por quê? Porque a Espanha, na época, era um império. Eles começaram com um processo de acumulação das riquezas que saíam daquilo que eles chamavam de Novo Mundo, depois Índias Ocidentais. E depois passou a se chamar América, ou Américas.
É uma invenção também, a invenção da América. Então, quando lembramos o 11 de setembro, nós que vivemos em carne viva e que depois, com o passar dos anos, vendo todos os restos dos acontecimentos históricos e desde o enfoque indígena, as coisas mudam de lugar. Alguém dirá aí, mas o que faz esse índio aí sentado numa cadeira? A gente que está em contexto urbano e testemunho daquilo tudo que aconteceu que nós conhecemos como colonização, assim como eu fui testemunho de grande parte do que aconteceu na ditadura militar do general que eu não quero nomear. E a data 11 de setembro tem vários acontecimentos no mundo em diferentes temporalidades, localizações geográficas, espaços, né, ou dentro de um tabuleiro geopolítico, que mudou, inclusive, o próprio tabuleiro geopolítico. Não à toa, a fundação do Estado de Israel também tem um viés político, economicista, financeirista. E a queda das Torres Gêmeas também respondem à mesma situação. E o golpe de Estado em 73 foi o golpe fatal para impor, logo mais, universalizando os conceitos do neoliberalismo, impor isso se utilizando das novas tecnologias. Então, 11 de setembro, ele é parte desse processo. Assim como o hitlerismo na Europa é parte também de um processo histórico, linear, hegeliano, o ser do racional, o racional que é real, que é esse real inventado por aqueles que cozinham ideologicamente o conteúdo. Isso nós estamos vivendo hoje, 11 de setembro de 2023, e ainda estamos lidando com as mesmas hordas bárbaras que se justificam através de ideologias, de pressupostos, de preceitos, de premissas que vêm de lá, daquelas terras que não quero nomear, mas todo mundo sabe, do outro lado do Atlântico. O 11 de setembro no Chile, nos Estados Unidos ou no Israel, contra o povo palestino, no caso de Israel, uma das primeiras grandes invasões na década de 60, também é o 11 de setembro chileno. O golpe de Estado que fizeram aqui contra a ex-presidenta Dilma, independente das críticas que se façam, é também uma forma de 11 de setembro. As técnicas mudam as estratégias, mas o fundo ideológico é o mesmo. Milei, na Argentina, tem o mesmo fundo ideológico que o ministro de Economia, que já foi ministro de Economia e das Finanças no Chile, na época do ditador, e foi aqui também. Quando eu vi esse tio chegar ali no gabinete, no alto mando, né, no ministério, como ministro mesmo, já um cargo de extrema importância, principalmente para um país como o Brasil, eu sinceramente fiquei muito assustado. Porque nós testemunhamos a economia dele naquela época, naquele contexto, naquela conjuntura política, naquela cozinhada toda de ideologias, que nessa cozinhança toda eles iam se aperfeiçoando nos conhecimentos. Até que chegamos no dia de hoje e o país continua surfando na esteira desse modelo, que não deu certo em nenhum lugar do mundo e não vai dar certo. E não vai dar certo não porque a gente tem que fazer todo um revisionismo político em cima disso. Não vai dar certo porque é anti-humano. Fruto desse tipo de pensamentos é a crise climática e ambiental. Por mais os negacionistas que andam por aí falando coisas,
Isso é empírico. A gente está vendo isso. Aqui em São Paulo, nem o inverno acabou e já está fazendo um calor de janeiro. E isso são consequências de muitos 11 de setembro, com todos os mortos, todos os desaparecidos, todas as crianças que foram entregues a mãos desconhecidas, que foram sequestradas, as mulheres estupradas, os homens fuzilados, todas as imperícias cometidas na área administrativa, as impudícias, as estripúlias, tudo que eles fizeram foi cozinhado e teve um viés ideológico muito galvanizado, a tal ponto que hoje estamos ainda nesse embate. Só que hoje, numa crise muito mais, numa crise superior a tudo que já foi visto na humanidade. Porque quem está a resposta é a própria natureza, que parece que é aquilo que está fora de nós. Mas resulta que somos nós mesmos. Tudo o que aconteceu durante os 19 anos da ditadura desse fulano, que me dá nojo apenas lembrar que existiu uma figura tamanha, que eu via quando era criança. Um homem sem nenhum tipo de moral, sem ética, um linguajar chulo, uma voz horrorosa, nada que sustentasse um ser desse que se ficasse, pelo menos, pelo menos, não sei, o cara é um artista, tá bom, o cara estudou teatro e ele foi e ocupou o cargo da presidência. Não. E atrás de tudo isso estão todas as grandes empresas norte-americanas, todas as grandes multinacionais que ganham muito dinheiro até os dias de hoje estão aí. Quantas empresas? E são essas mesmas empresas e outros aliados que hoje estão colonizando até a Lua, Marte. É o mesmo processo que começou em 1492, aliás, começou antes de 1492. Quer dizer que na Europa, no século XV, já havia muitos 11 de setembro acontecendo. Milhares foram arrasados pelas hordas primitivas, desde Alexandria até o Danúbio. Destruíram tudo, tudo, tudo que vocês pensaram. E isso está documentado, registrado. Arrasaram com milhares de povos originários na Europa. Isso, por acaso, não é o 11 de setembro? Do mesmo modo como foi arrasado o Palácio de la Moneda, e fora de todas as balas e os fuzis, e os atropelos e as agressões físicas, as violências sexuais cometidas pelo exército e civis, pagos por grandes empresas multinacionais da época, que hoje estão aí, vivita e coleando, como se diz em espanhol, ou em castelhano. Eu vivi o 11 de setembro. Eu vivi as épocas posteriores ao 11 de setembro. E foi esse 11 de setembro que me fez sair daquele lugar. Porque talvez nem vivo estaria para contar a história que estou contando para vocês hoje. Quando eu digo que via os mortos pendurados nos viadutos, saindo de Santiago, saindo de uma comuna, como se chama lá, ao sul de Santiago, em direção ao centro, essas são fases que a gente não tira da memória. Essa memória que nos faz sermos humanos. A grande sacada de ser um ser humano, no sentido inclusive jurídico da palavra, que é uma terminologia jurídica, aliás, ser humano, é o fato que ele pensa. E se ele pensa, ele tem memória. E essa memória é que não se apaga.
Só que não vale somente ter memória. Algo deve ser feito, porque o tempo passa e eles vão, num processo de homeóstase, eles vão fazendo aquilo que Humberto Maturana chama de autopoiese. Eles vão se, é como se uma ameba. Eles têm uns ciclos que eles dão né, como aqueles bichos que se ocultam nas conchas, e quando eles vêm para a superfície, vêm com toda a força. Vide o que está acontecendo na Argentina. Esse fulano aí, outro horroroso, e que se esse cara for presidente lá da Argentina, vai ser o 11 de setembro. Mais um 11 de setembro. Não, não é que a data da eleição presidencial na Argentina vai acontecer 11 de setembro, não. Mas é um 11 de setembro simbólico. É uma semiótica de um acontecimento histórico que vai se repetindo, que já tinha acontecido antes, de formas diferentes, com técnicas diferentes, táticas diferenciadas, estratégias diferenciadas, mas o 11 de setembro, ao fim. E nós temos que fazer algo em conjunto com a sociedade civil para evitar que eles avancem, porque eles estão vivos. Comentei há 5, 6 dias atrás os neonazistas lá na Flórida fazendo algo em plena praça, em plena avenida do centro comercial lá da Flórida, nos Estados Unidos. Pessoal, vamos pensar sobre isso, porque o bolsonarismo também não acabou. É uma ideologia ainda se cozinhando. Ele está nesse processo de dois pasitos para o frente, solo unos para trás. Só que a sociedade civil, as bases, as comunidades indígenas, o povo preto, o trabalhador, a trabalhadora, os grupos LGBTQIA+, todos, os centros de cultura, os pontos de cultura, os intelectuais, os bons profissionais, éticos, todos temos de nos unir. Por quê? Porque o nosso 11 de setembro não será na base de canhões nem com uma caneta. Vai ser na forma de uma destruição ambiental que vai afetar a vida e a saúde de nós. Graças a esses depositários de todas aquelas ideologias que já vinham se cozinhando, porque outras mentalidades já tinham vindo nas caravelas a instalar o ovo da serpente nas nossas terras. Falou, pessoal. Muito obrigado. E também saudações a quem estiver aqui no Brasil e os familiares desaparecidos ainda não foram encontrados. E saudações também ao povo, aos Mapuche, ao povo de Polimapo, Guaramapo, aos povos de Pindorama, aos parentes, às parentas. Para nós, 11 de setembro não é uma data muito genial, principalmente para quem a viveu, que nem quem está falando aqui. Se inscreva no canal, compartilhe, deem um like aí, se vocês quiserem. Mande um pix aí para ajudar a gente. Estou aqui em casa de uma parenta aqui no Grande ABC. E esse final de semana vai ter evento em São Caetano do Sul, para quem mora em São Paulo. Vai ter um evento que é a feira, a 13ª feira de, de cultura indígena, na Praça Chico Mendes, no Parque Chico Mendes, em São Caetano do Sul. Vai ser sábado, começa às 9 horas da manhã e vai ter domingo, 17 horas, 5 horas da tarde. Então, esperamos vocês aí, que lá o canal também estará naquele lugar para imprimir um registro e deixar aqui para os inscritos, as inscritas, os inscritos do canal. Agradeço as pessoas que se inscreveram. Temos 377 pessoas inscritas, espero que a maioria consiga, pelo menos, ouvir um pouco e ter um pouco de paciência. A gente tem que aprender a ouvir também, assim como a gente deve aprender a falar.
Então, é isso aí, meus amigos. Aue Tecatu, Xatumai.